Olá, caríssimos! Estamos mais uma vez aqui na nossa última unidade, a unidade 3. A unidade 3 ela é no seu livro didático, formado pela unidade 3 e unidade 4, mas aqui nós juntamos numa única unidade, ok? Nós trabalharemos a metodologia e exemplos práticos de análise nesse primeiro momento. O objetivo dessa unidade 3 é descrever as etapas básicas da análise de um discurso, o caminho a percorrer. Identificar o tipo de discurso como uma necessidade metodológica relacionado com os objetivos específicos de cada análise. Cada análise requer um objetivo específico. Fornecer também alguns exemplos práticos da aplicação dos conceitos teóricos e metodológicos em procedimentos de análise do discurso. Vamos lá então? Partiremos inicialmente pela compreensão aqui dos aspectos metodológicos da análise do discurso. Bom, a análise do discurso, ela compreende não somente o discurso em si, ela vai além, né? Nós temos no discurso, num texto, por exemplo, a construção parafrástica. A análise do discurso, ela vai além daquilo que é dado na frase. Ela avança no sentido polissêmico, ela leva em consideração a heterogeneidade do sujeito falante, a polifonia, as múltiplas vozes que estão ali diluídas, e ela vai além do que é dado na frase. Isso significa dizer que o analista deve procurar descobrir o modo como os enunciadores constituíram o sentido do dito e também do não dito, aquilo que é dito e aquilo que é silenciado. Outro ponto importante é a constituição de um corpus para a análise do discurso. É preciso que nós identifiquemos um objeto a ser analisado. Tá? O objeto a ser analisado e a teoria também que é adotada para a análise desse objeto são determinantes para o sucesso de uma análise do discurso. Não existe uma forma única de constituição do corpus, mas, em geral, além da teoria e do objeto, os objetivos da pesquisa também ajudarão a constituí-lo, bem como as categorias teóricas que servirão como base aí para essa análise teórica. Além de constituir um objeto, nós precisamos fazer a distinção para esta análise do que é texto e do que é discurso. Qual a diferença entre esses dois termos? Olha, em Costaval nós encontramos uma conceituação de texto da seguinte forma: uma ocorrência linguística, falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Isso é texto. Já a concepção de discurso, como temos visto até aqui, é bastante diferenciada. O discurso, por outro lado, ele é a linguagem em ação, em que se dá a própria prática que interpela os indivíduos historicamente determinados. Uma produção de sentidos ou efeito de sentido entre locutores, como já dizia Michel Pechet. Tá? Além de nós concebermos um objeto, de diferenciarmos texto e discurso, nós precisamos também realizar um recorte no corpus. Em toda análise de discurso, nós precisamos proceder assim, realizar um recorte, que são fragmentos, mas não são fragmentos aleatórios, são fragmentos bastante coesos e coerentes entre si, que vão constituir o todo a ser analisado. E quais etapas nós devemos, portanto, obedecer, seguir para o sucesso em uma análise do discurso? Nós temos pelo menos 3 etapas. A primeira delas é a passagem da superfície linguística para o objeto discursivo. Ou seja, analisaremos a priori aquilo que é dado na frase, aquilo que está na superfície linguística, né, na superfície do texto. O analista deve se guiar pelas marcas da linguagem, pelo que é deixado, pelas pistas textuais. E a gente se pergunta, quem diz? Como se diz? Em que circunstâncias se diz? A segunda etapa, nós passaremos do objeto discursivo para o processo discursivo. O trabalho agora consiste em relacionar as formações discursivas presentes no discurso com as formações ideológicas que constituem essas formações, com o fim de chegarmos ao processo discursivo. Ok? E na última etapa, na terceira etapa, nós temos a passagem desse processo discursivo para uma formação ideológica. É onde nós finalizamos, portanto, a análise propriamente dita. Então, nessa última etapa do processo da análise, o analista deve relacionar o funcionamento do discurso com a formação ideológica, ou seja, com o afrontamento de posições de que ele faz parte. Também ele deve observar o modo como o funcionamento discursivo cria os efeitos de sentido no texto.
E também é hora de explicar o que foi dito e como foi dito a partir das formações discursivas e ideológicas dos enunciadores do discurso. Ok? Queridos, esta é a finalização da terceira unidade do seu livro didático. Nós prosseguiremos avançando aí para a quarta unidade do seu livro didático. Ela tematiza a contribuição da análise do discurso para o ensino da língua. Qual é a contribuição da análise do discurso para o ensino da língua? Nós não nos esquecemos que estamos num curso de licenciatura e que nós precisamos aprender esses conceitos para uma prática do dia a dia do professor. Ok? Qual é o objetivo, então, dessa unidade do livro didático de vocês? O nosso livro didático, ele apresenta os objetivos dessa unidade como mostrar os aspectos teóricos sobre a metodologia da AD para subsidiar a prática do professor de língua materna nas aulas de leitura e de produção textual. Esse é o objetivo maior. Mas temos também o objetivo de estabelecer a diferença entre interpretação, compreensão textual e de introduzir noções de leitura e de escrita na perspectiva da AD. Vamos lá? Partiremos da análise do discurso, a compreensão e a interpretação de textos em sala de aula. Qual a diferença entre interpretar e compreender? Para a AD, a análise do discurso. Olha, o primeiro termo, interpretar, refere-se à diferenciação de ideias contidas no texto, na superfície textual, aquilo que é visível, aquilo que é dado ali na linha textual. Nós interpretamos a partir dessa leitura linguística, daquilo que é dado. E avançamos, a compreensão vai além disso. Ela analisa o que está ali construído, as inferências, né, que o leitor deve fazer para entender o texto, a identificação de ideias-chaves, aquilo que é dito, mas também aquilo que deixou de ser dito. E também a AD, a análise do discurso, traz importantes considerações a respeito da construção de leitura. Halliday nos traz 3 estágios que o sujeito opera na construção da leitura. O primeiro estágio é o inteligível, é aquela decodificação imediata. O segundo é o interpretável, é quando a gente já faz uma análise textual mais cuidadosa, mais aprofundada. E o terceiro nível é o compreensível, é a atribuição de sentidos considerando o processo de significação no contexto de situação, colocando-se em relação enunciado e enunciação. É por onde a análise do discurso caminha, pela compreensão do discurso. Kleiman apresenta a leitura tratado como uma interação entre autor e leitor. Nós vamos perceber o texto mediando esse diálogo entre autor e leitor. A análise do discurso, ela concebe a leitura como um desvendamento, ou como desvendamentos do que está obscurecido, aquilo que está na implicitude, aquilo que foi dito, que vai constituir também sentido com aquilo que não foi dito. Saber ler é saber o que o texto diz e o que ele não diz, mas que constitui significativamente assim também. E a escrita nas dimensões dialógicas e discursivas em sala de aula. Aí a gente já vai olhar para algumas concepções do dialogismo, da heterogeneidade, da polifonia de Mikhail Bakhtin, que já estudamos nas unidades anteriores. Trabalhar a escrita em sala de aula, nas dimensões dialógica e discursiva, é favorecer ao estudante condições para que ele atinja a autonomia, a emancipação e a reflexão crítica consoante aos pressupostos da análise do discurso, que ele aprenda a caminhar por si, a desvendar seus próprios caminhos. O ato de escrever pressupõe planejamento, tanto da forma quanto da estrutura, das ideias, dos objetivos, dos modos de dizer, do lugar social em que ocupamos para dizer, o lugar da fala de onde anunciamos, de onde pensamos a nós mesmos como possíveis leitores. O dialogismo no ato da escrita, o que é que podemos compreender daí? Olha, a construção de um texto é, por natureza constitutiva, um ato de interação verbal entre interlocutores. Então, o dialogismo ele vai perpassar todo o processo da escrita. O autor, Mikhail Bakhtin, ele considera as condições de sua produção e o interlocutor ou enunciador, ele faz parte desse ato, né, de produção textual, pois ele é instância de referência para o autor, segundo os objetivos deste e também daquele. Ou seja, a construção do texto ela leva em conta o próprio leitor. Não há texto sem interlocutor. Então a gente finaliza aqui esta nossa terceira unidade. Nós deixamos as mesmas recomendações, que você realize, analise aí as questões discursivas e responda a cada uma delas. Temos um texto, uma leitura complementar,
que é um desafio para você. Nós temos o texto, o desafio da análise do discurso, os dispositivos analíticos na construção de estudos qualitativos, de Antônio Gomes. Faça a leitura criteriosa desse texto e responda também à questão proposta. Olha, não deixe de participar do fórum da disciplina. A plataforma disponibiliza o fórum para você trabalhar também estes conceitos que foram aqui estudados. Nós temos um grande desafio para você no fórum. Analise lá as propostas de estudo e participe desse fórum. Queridos alunos, aqui nós nos despedimos. Deixo o meu abraço a todos vocês e força nos estudos, sucesso e felicidade.